Olá, bem-vindo à nossa segunda parte da nossa sexta aula, no qual estamos falando sobre dívidas. E, continuando sobre o assunto, nós iremos continuar falando aqui e abordando uma diferença do que vem a ser, tá? Endividamento e inadimplência. Aqui está o Touto de novo, ele vem nos fazer uma visita e desejar a todos um bom sábado, né? Um feliz sábado, e desejar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui o Touto. Bom, o texto de nossa referência, do nosso PDF, diz o seguinte: que atire a primeira pedra quem nunca deu uma desequilibrada no orçamento mensal e ficou no vermelho. Muitos brasileiros já enfrentaram dificuldades em organizar as finanças pessoais em algum momento da vida. Pode até dar um pouquinho de trabalho anotar as inúmeras despesas do dia a dia, sem perder de vista o controle dos ganhos, rendimentos, compras parceladas e dos gastos não planejados. Porém, evitar um trabalho maior, que é tentar limpar um tsunami de dívida. Bom, aqui o texto, todo aqui está querendo ficar perto da gente. O texto aqui nos traz aqui uma seguinte reflexão. Muitas pessoas acham muita dificuldade fazer o controle financeiro, ficar anotando, ficar fazendo contas, né? Mas quando você entra no mar das dívidas, você vai verificar que é muito mais difícil você sair dessa situação de um endividamento do que você fazer o planejamento. E é verdade, tá? Quando você está endividado, você não tem um controle emocional, você fica nervoso, você fica irritado com as coisas, a sua vida também espiritual é influenciada e várias situações acontecem. Então, realmente vale a pena você planejar. E, mais adiante aqui, ele faz a seguinte pergunta: afinal, o que é endividamento? O endividamento financeiro significa ter parcelas de compras ou de crédito a vencer. Um novo micro-ondas que será pago no carnê, aquela viagem de férias que foi dividida no cartão de crédito e uma compra de um móvel novo pelo cheque predatado, são exemplos de endividamentos mais comuns. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, volto a falar o que nós dissemos no final da primeira parte da nossa aula. Tá? Endividamento é todas as dívidas que você já tem planejada, programada de uma compra que estão ainda a vencer. Quando você adquire um bem, planeja o bem e praticamente você parcela esse bem, automaticamente você está endividado. Você tem uma obrigação futura que ainda vai vencer. Não são dívidas já vencidas, tá? São dívidas a vencer. E também dentro da área de educação financeira, esse tipo de dívida nós chamamos de dívidas boas, tá? Endividamento bom ou dívidas boas. Por quê? Você tem o controle dela. Você consegue, pelo planejamento, pagá-las. Então, esse tipo de endividamento é um endividamento considerado bom. Todas as dívidas que você tem e consegue pagá-las são um endividamento bom. Exemplo, normalmente você programa a sua conta de luz, a sua conta de água, se você mora num apartamento do seu condomínio, e assim por diante, as compras do mês,
a faculdade, a escola dos filhos, ou a sua, um curso. Então, tudo isso que você já está planejando e você tem um controle no seu orçamento que você vai conseguir pagar, tá? Se chama endividamento ou dívida boa. Isso é muito importante. Quando você tem, tá, o controle das suas dívidas, elas se classificam dívidas boas, você está usando, tá, todo o recurso do seu controle emocional e também da sua educação financeira, e nós podemos dizer que você chegou ao patamar da sua inteligência financeira. Você está sendo inteligente financeiramente, porque você tem o controle das suas dívidas. As suas rendas, as suas entradas estão praticamente, tá, igualando ou chegando no mesmo nível das suas dívidas, ou melhor, as suas dívidas estão chegando no mesmo nível das suas entradas, ou seja, dos seus rendimentos, ok? Essa cultura de ficar com vários gastos em um cartão de crédito e carnê é tão comum que, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, PEIC, 66,3% dos brasileiros terminaram 2020 endividados. E isso representou uma alta de 0,3 ponto percentual com relação a novembro do mesmo ano. Com tantos endividamentos assim, como não ficar inadimplente? Agora vem a definição do segundo termo, inadimplência. Todo endividado, tá, ele tem o risco de se tornar inadimplente quando ele perde um controle desse seu endividamento. Aí está o ser da questão. Quando você perde o controle das suas dívidas, você se torna inadimplente. Bom, e aqui no texto ele faz a seguinte pergunta: mas o que é inadimplência? A inadimplência financeira significa não cumprir com o pagamento de uma dívida feita até a sua data do vencimento. Então, relembrando novamente, endividamento é você ter compromissos que ainda não estão vencidos e você ter o controle para pagá-lo. Agora, a inadimplência é quando esse endividamento ou essa conta ela é vencida e você não conseguiu pagá-la, ok? Como exemplo, não pagar uma parcela daquele videogame novinho e gerar encargos e multas por conta deste atraso, ou em situações mais graves, com meses de atraso, possíveis restrições do seu CPF. Por isso, você deve entender que ter dívidas não é ruim, mas sim a falta de controle dessas dívidas e pagamentos é que pode ser um problema. Então, o problema não é a dívida, o problema é o descontrole dessa dívida e você não conseguir pagar, ok? Nós vamos voltar daqui a pouco na nossa terceira parte do nosso áudio e do nosso vídeo. Queremos agradecer a sua participação até aqui e que Deus abençoe.